Olá colegas, aqui é Ivan Antunes, presidente da Associação dos Agentes de Saúde do Estado da Bahia, editor e escritor do blog Ivon Agente de Saúde, cujo link para acessar eu vou disponibilizar no card logo aqui acima. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque tem muito conteúdo interessante, tá certo? Então vamos lá. No dia 11 de 3 de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, reclassificou a Covid-19, o coronavírus, de epidemia para uma pandemia. Nessa situação, como isso pode atingir o trabalho da nossa categoria e, claro, como a gente pode se proteger. Na verdade, o que eu queria fazer era uma live, mas como estou aprendendo ainda os paranauê de streaming, eu preferi deixar um pouquinho mais para frente, porque é muito importante a gente ter esse lie-low, esse bate-papo, essa troca de experiência ao vivo. Mas em breve a gente vai, inclusive, retomar com alguns projetos do nosso canal. E antes de começar, é claro, eu peço que você dê o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e traga suas dúvidas, sugestões, críticas e elogios para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, tá certo? Retornando, no dia 11 do 3, a OMS reclassificou a Covid-19 de epidemia para pandemia. Para quem não conhece, as doenças, conforme ela evolui em uma localidade, ela pode ser definida como surto, epidemia, pandemia e também, a depender da situação, endemia, que eu vou explicar cada um. O surto ele acontece quando há um aumento repentino no número de casos para uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser o maior do que esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, um exemplo que eu vou dar é a minha, Salvador, a chikungunya nesse momento está sendo tratada como surto e não como epidemia, porque está acontecendo em pequenas regiões específicas e está dando um pico mais alto do que o esperado pelas autoridades. A epidemia, ela se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal ocorre quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual, ela acontece quando diversas cidades têm casos. E a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Exemplo, no dia X houve 20 cidades de um estado que decretou uma epidemia de dengue, por exemplo. E aí agora a gente vai entrar em pandemia. A pandemia ela tem uma escala de gravidade maior, né? A pandemia ela é o pior de todos os cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A ou a gripe suína passou de epidemia para pandemia, quando a OMS começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo, assim como está acontecendo agora com o coronavírus. Um terceiro exemplo também é a AIDS, que apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada como uma pandemia. E aí a gente entra numa endemia. A endemia ela não é relacionada a uma questão quantitativa, como as outras que relacionei antes. Ela é uma doença classificada como endêmica de uma região quando ela acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas ela pode ser sazonais, ela pode ter períodos de ida e vinda. A febre amarela, por exemplo, ela é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil. Então, sabido as definições do grau e amplitude de uma doença, voltemos à pandemia da Covid-19 e como ela afeta a atuação da nossa categoria e como a gente pode se proteger. Primeiro, eu não estou aqui para fazer alarmismo, mas a gente não pode esquecer que nós, agentes comunitários e agentes de endemias, adentramos na casa dos moradores e temos contato direto com diversas pessoas no nosso dia a dia. Por essa razão, nós temos que nos cuidar de dobrado. Primeiro, para a segurança da nossa própria saúde e familiares, e segundo, para não nos tornarmos uma fonte de transmissão da doença, já que, por exemplo, a gente entra na média de endemias de 30 imóveis por dia, ao longo de 150 imóveis na semana. A média de visita semanal do ACS disparou devido à pressão do recadastramento das famílias pela nova financiamento de atenção primária. Então você imagina o impacto na quantidade de pessoas que a gente interage durante a nossa atividade laboral. E, segundo as pesquisas científicas, o Brasil ele pode ter um salto dos próximos dias de contaminação pela Covid-19. Segundo o Instituto Pense, Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Infantil Sabará, ele aponta
que a partir do momento que o país atingir 50 casos confirmados, isso é, até o momento dessa gravação, o vídeo já se confirmaram 107. O número total de infectados poderá chegar a mais de 4 mil em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias. O estudo levou em consideração o comportamento do vírus em outros países que atingiram esse número. Eu inclusive vou deixar aqui na descrição o link da pesquisa para quem quiser aprofundar mais sobre isso e também poder ter o acesso da fonte, né, da informação que eu estou passando. Então a gente vai por um enorme paradigma. A nossa atividade, o que fazer? Parece simples, mas não é tão simples assim. Nós sabemos que a nossa categoria é a porta de entrada do SUS na maioria das vezes. Pelo menos aqui no meu município estamos enfrentando um surto de chikungunya, como foi tratado anteriormente. E no Brasil, todos os ACS estão empenhados no cadastramento da população, devido à exigência do novo modelo de atenção primária. Então assim, de início o que nós temos que fazer? Primeiro é cobrar dos gestores os EPIs, que são simples: luvas descartável, álcool em gel 70% e uma máscara descartável do tipo M99, que inclusive eu quero agradecer ao colega Fábio pela dica, porque eu não sabia qual era o tipo da máscara e ele me esclareceu muito bem. Aí nós vamos trazer duas outras questões. Se o gestor não fornecer os EPIs e a crise do coronavírus se ampliar, como deveremos nos comportar? Primeira coisa é o seguinte: na minha opinião, se o gestor não fornece o EPI e a crise se agravar, meu posicionamento é simples: encerra as atividades do campo. A categoria ela pode ir até para a unidade de saúde, se for o ACS, ou para o seu ponto de apoio, se for o ACE, mas que sem o EPI e com esse grau de amplitude do coronavírus, não tem condições do agente de saúde continuar sua rotina de visitar imóveis. Inclusive, nessa semana, a ASA vai protocolar, junto ao Ministério Público do Trabalho, um pedido de intervenção na situação desses EPIs para os municípios de Salvador, Camaçari e Simões Filho. Tá certo, mas os agentes de saúde vão ficar sem fazer nada? Como poderá ser as atividades dos ACS e dos ACEs na crise do coronavírus? Aí é uma sugestão minha. Na situação dos ACS, é uma questão um pouco mais fácil. Como eles estão se dedicando exclusivamente ao recadastramento, é só cessar esse recadastramento. Isso é um absurdo que o ACS arrisque sua vida e de outras pessoas por causa de um cadastramento que pode ter o seu prazo dilatado pelo Ministério da Saúde. Que inclusive eu recebi um absurdo de colegas de um outro estado que o sindicato simplesmente ignora a saúde dos trabalhadores e faz uma carta dizendo que tudo bem, que os agentes se arrisquem bastando apenas ter álcool em gel. Isso só para cadastrar pessoas é um absurdo sem tamanho, né? É um abuso, e cujo estado deles, o governador quer até impedir que o cidadão vá à praia para evitar o surto. Mas, voltando para o assunto principal, o ACS ele pode realizar atividade educativa em locais estratégicos da cidade, claro que devidamente equipado, falando sobre o coronavírus e as arboviroses, assim também como os ACE. E nos lugares que tem surto de alguma arbovirose, os profissionais da área só iriam realizar os bloqueios, mas suspenderia o habitual do trabalho casa a casa. Então, colegas, a coisa não está tão mansa como estão dizendo por aí. Por essa razão, nós temos que nos cuidar, porque se você está doente, você não consegue levar a saúde para a população. Por isso eu repito, independente de qualquer coisa, tenha sempre seu álcool em gel, sua máscara e sua luva descartável. A máscara ela não permanece mais do que 2, 3 horas. E claro, vocês preparam a comunidade que vocês trabalham informando desses cuidados, né? E lembram, cobre o seu gestor para que ele forneça o seu EPI. É obrigação dele fornecer as condições de trabalho. E você, colega, tem o seu dever de fazer com que a administração cumpra a lei. E claro, se você solicitar, eu sugiro até com antecedência, já formalize junto ao MPT, ao Ministério Público do Trabalho, uma intervenção para ajudar o pleito de vocês para adquirir esses EPIs. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar aquele like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo nas suas redes
E claro, traga suas críticas, dúvidas, sugestões para ajudar nosso canal a crescer, tá certo? E até a próxima! Pessoal, apesar de ter comentado que o vídeo acabou, na verdade esqueci de tratar de um último assunto, que são os colegas que estão no rol do grupo mais vulnerável contra o coronavírus, que são os idosos, diabéticos, hipertensos, os que possuem algum tipo de doença renal e aqueles que têm algum tipo de doença respiratória crônica, né? E como pode se fazer nessa situação dos colegas que estão nesse grupo de risco. Primeiro que a gente não pode contar, na sua maioria das vezes, com a complacência dos nossos gestores. Então o que a gente tem que fazer é se cobrir. Primeiro, você que é o colega que é idoso e os que estão no grupo de risco tem um paradigma. Não pode trabalhar no campo pela exposição e principalmente não pode trabalhar na unidade, já que a unidade ela vai ser a porta de entrada para aqueles que têm o grau mais leve de coronavírus. Então você vai estar extremamente exposto caso esteja na unidade de saúde. Então, primeiro, se você tem a doença crônica dentre o rol dos mais vulneráveis, você tem que ter um laudo médico, né, dizendo que você tem esse tipo de doença, se você é diabético, seja lá o que for, né? E você tem que protocolar junto à sua chefia o que a administração vai fazer com você. Porque você não vai poder exercer a atividade do campo. Você não vai poder exercer a atividade na unidade de saúde. Então o que a administração vai fazer? Vai colocar para você fazer o trabalho home office, vai colocar para você trabalhar em um outro setor de forma extraordinária, que você fique longe desses focos, né? Desse contato direto com as pessoas. Então é isso que tem que fazer. O que é o idoso é mais fácil, junta o seu RG e protocole também junto à sua administração para saber o que vai acontecer, qual vai ser a solução para vocês nessa questão do coronavírus. Eu sempre prezo a saúde acima de qualquer coisa, né? Então se você notar que na sua região começou a ter muitos casos suspeitos, aí eu falo Rio de Janeiro e São Paulo, que já tem o contágio comunitário, que é aquele contágio que você não sabe mais de onde veio, eu sugiro que, independente de qualquer coisa, você, infelizmente é um pouco radical, mas que você paralise as suas atividades, né? E protocole, né, as suas razões e peça que a administração ela dê condições de você não atuar dessa forma excepcional no seu local de trabalho, ou se não tiver o lugar, que você trabalhe em home office. Porque, como eu repito, saúde em primeiro lugar. Então, pessoal, agora é sério. Estou finalizando o vídeo. Compartilhe, curta e, claro, comente, tá certo? Um abraço e até a próxima.